Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Semana passada choveu bastante, então não pudemos estar na nossa aula presencial da quinta-feira, mas estamos aqui, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com intertextualidade, tá? Mas eu vou dar uma diminuída aqui na tela, tá? E nós vamos para o nosso slide fonte que nós usamos para nossa aula, tá? Deixa eu só... Vamos aqui. Sou o professor Eduardo Vieira, todo mundo já me conhece. E nós vamos trabalhar com intertextualidade. E o que vem a ser intertextualidade? Intertextualidade é quando nós utilizamos um texto para com a construção de um outro texto. Esse texto primeiro que nós tiramos, ele passa a ser um texto tema, tá? Então existe uma diferença. Nós precisamos ter essa informação. O texto que vai gerar tudo, a partir dele é criado um novo texto, isso é chamado de intertextualidade. Vamos pegar aqui o conceito que eu coloquei aqui para vocês. Intertextualidade acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto. É chamado de texto-fonte. Geralmente, os textos-fontes são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. O exemplo que ilustra bem isso é dos compositores brasileiros contemporâneos que retomaram um dos textos mais apreciados da literatura portuguesa. Vejam só, Pedro Luiz e Fernando Abreu, eles lançaram uma canção se aproveitando de um fragmento, tá, de um famoso poema chamado Mar Português. Foi escrito em 1934 por um pseudônimo, uma pessoa que criou um nome fictício e chamou de Fernando Pessoa. A gente tem Fernando Pessoa e uma outra personagem, isso nós vamos ver em literatura um pouco mais na frente, tá? Então, Fernando Pessoa, ele criou um texto e nesse texto o refrão da música copia, pega parte desse texto e coloca como refrão da melodia da canção. Então nós temos aqui, tudo vale a pena, é a música, e o refrão é tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Então eu tenho aqui o fragmento que foi utilizado do texto de Fernando Pessoa, Mar Português, que foi aproveitado na música de Pedro Luiz e de Fernando Abreu. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Como a gente vê, nós temos dois textos que são distintos, tá? Se você pegar a letra da música, você vai perceber que são textos que não tem nada a ver assim diretamente, mas que parte disso foi retirado para aproveitar. Isso mostra que um texto pode dialogar com o outro, apesar da distância de espaço e tempo, né? Nos anos 90, veja que se passaram quase 70 anos e um fragmento de uma poesia de 1934 foi utilizado numa música em 1990, na década, nos anos 90. Tá? Isso mostra que a intertextualidade ela ultrapassa a linha do tempo. Tá? E como é que nós vamos reconhecer a intertextualidade? Precisamos ter o conhecimento, ter a leitura, ter a pesquisa, tá? Nada é feito de forma aleatória, ok? Então nós vamos ver aqui. É importante considerar que a intertextualidade pode ocorrer entre textos da mesma natureza ou de natureza diferente. Ora, vocês perceberam que o texto de Fernando Pessoa ele é uma poesia.
A música de Fernando Abreu é uma crítica social, tá? De Pedro Luiz e Fernando Abreu é uma crítica social. E são textos de origens diferentes, de anos-luz de distância temporal entre um e outro, mas que conversam entre si, mesmo sendo de naturezas diferentes. Um é texto musical, o outro é uma poesia. E pode ser feito isso, Eduardo? Pode sim. Nós podemos tirar fragmentos de texto. Por exemplo, existe uma música americana que pega um fragmento de uma fala de Martin Luther King que diz assim: I have a dream and I, my little four children. Eu tenho um sonho em que eu e minhas 4 lindas crianças, e isso é colocado dentro de uma música com a voz mesmo do próprio Martin Luther King. Olha, um é música e o outro é um discurso, tá? Um discurso feito ao público, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma tirinha que é intitulada Vida de Passarinho, que foi tirada da editora Porto Alegre, e quem faz ela é o Caos, tá? Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Ora, a gente tem um poema de Carlos Drummond de Andrade em que foi retirado essa parte justamente, uma pedra no meio do caminho. Esse texto de Carlos Drummond, que é o poema No Meio do Caminho, tá? É assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Então foi retirado fragmento desse texto para compor a tirinha. Veja que são textos distintos, tá? Um é uma tirinha de revista em quadrinho e o outro é uma poesia, tá? De um autor muito conhecido, Carlos Drummond de Andrade. Mais uma vez, um texto da década de 90 e um texto da década de 30. E ali estão conversando entre si, montando, ajudando a montar. Claro que o texto base passa a ser aquele de origem mais antiga. O texto que foi utilizado de forma básica, vamos ver lá na frente, lá atrás, que a gente tem um texto chamado de fonte, que foi o texto base de onde saiu isso. O do primeiro conjunto de textos foi de Fernando Pessoa. E o segundo foi de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Eles foram os textos fonte desses outros textos, que a gente vai chamar de textos menores, não pelo tamanho, tá? Mas pela caracterização não poética. Tá bom? A citação é uma das características da intertextualidade. Por quê? Quando nós tiramos um fragmento, vocês vão perceber que todos os slides que eu coloco para vocês aqui, esses slides eles são colocados para vocês e logo após eu tenho uma referência bibliográfica, que foram os livros, que foram os sites, de onde foi retirado isso aí. O nome disso é citação, tá? Essa citação que eu possa fazer, o nome na verdade é referência bibliográfica, mas eu posso tirar citações. Citações são o quê? São fragmentos de falas que não são minhas, tá? Mas que eu me aproprio para montar o meu texto. Então eu vou tirei fragmento de Carlos Drummond de Andrade, tirei fragmento de Fernando Pessoa, e eu não posso usar como minhas as palavras dessas pessoas, porque não foi dita por mim. Então, geralmente, você vai ver isso em negrito nos textos escritos, entre aspas, tá? E aqui a gente diz isso no texto da citação. Aqui, esse procedimento intertextual acontece quando um texto reproduz outro texto ou parte dele, para sinalizar que houve a reprodução de um outro texto. Veja só, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque você colocando a citação, né, você colocando o autor de quem foi aquela fala, você não está cometendo um crime chamado de plágio. Por quê?
Plágio é aquilo que nós copiamos, tomamos como nossa uma ideia de outra pessoa, tá? Então, esses textos de citação, eles precisam ser demarcados. Se eles forem textos pequenos, frases, você pode colocar entre aspas. Se for no meio da fala, você pode pôr um colchete, que é aquele o colchete, 3 pontinhos, inicia a fala, fecha o colchete, né? O colchete, 3 pontinhos, fecha o colchete, inicia o que você quer pegar de outra pessoa. Se termina ali, você dá ponto. Se não termina, você coloca colchete, mas aquele fragmento que você queria, você usou ali. Agora, muito cuidado para não usar fora de contexto, tá? Precisa estar dentro da ideia que você quer passar. E ao final do seu trabalho, você precisa colocar de forma correta de onde você tirou isso. Se a citação ela for maior de 3 linhas digitáveis do computador, ela tem que ter um recuo especial dentro da formatação do seu trabalho. Isso aí você vai ver em metodologia científica quando você estiver fazendo a faculdade, se Deus quiser, tá? A compreensão adequada de um intertexto depende naturalmente do conhecimento da fonte. No exemplo dado, a propaganda buscou inspiração, a propaganda que eu vou clicar agora é essa: tu pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. Então veja, ele colocou um texto bíblico, tá? Um fragmento do texto bíblico, tá certo? E nas letrinhas miúdas lá da propaganda vai ter isso, essa citação lá de que foi utilizado um texto da Bíblia, tal lugar. Do pó vieste ao pó voltarás. Isso está marcado na propaganda, tá certo? Quem conhece a Bíblia, esse fragmento da Bíblia, vai como é que eu posso dizer? Vai interagir com a ideia que a propaganda quer passar, tá certo? Lembrando que, vejam aí, que está colocado entre aspas, tá? Entre aspas, a questão do pó vieste e ao pó voltarás, tá certo? Citação pequena, você pode botar entre aspas. Uma citação maior, tem que ter um recuo especial dentro do texto, tá? Nós temos também a paródia, tá? O filho de Tiririca, Tirulipa, ele é mestre na paródia. E assim, uma vez eu brincando lá na igreja que eu faço parte, e eu fiz uma paródia de uma música de carnaval e disse lá, ó, essa aqui é a música dos crentes, tá? E para os retiros, que é uma música que é de Alceu Valença, mas que eu fiz uma paródia, que é uma benção loura atravessou na minha frente, com cara de crente e pentecostal, mas parece que ela era daquela igreja do Bispo Macedo, a Universal, comunidade da graça, servir ao meu Deus como é massa, esperar a unção que desce através daquele grande varão. Então eu peguei a letra da música original, aproveitei a melodia e coloquei uma sobreletra por cima. Então a paródia consiste nisso, é a subversão do texto fonte, é você alterar totalmente o texto, alterando assim em parte as ideias, mas colocando sempre algo que remeta você ao texto original, tá? Dizendo de outra maneira, a paródia ironiza o texto original, tira uma onda, inverte o sentido. Por exemplo, a Canção do Exílio, de 1847, é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira. Ele exerce uma influência por várias gerações. Que texto é esse? Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora, veja a paródia que o humorista e o apresentador, não tem mais programa na TV, mas era um cara chamado Jô Soares, ele colocou aqui: minha dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Veja
o que é que ele fez? Vamos entender primeiro o contexto. Minha Dinda tem cascata. O que é Dinda? Dinda era a morada do presidente da República quando o presidente era Fernando Collor de Mello. Tá? Como Fernando Collor ele foi deposto do seu cargo, ele foi cassado, teve seu mandato cassado por N irregularidades, e uma das irregularidades eram as obras astronômicas que ele fazia nessa casa chamada de Casa da Dinda. Como ele era oriundo de Maceió, então ele faz aqui uma brincadeira aí, pegando o poema de Gonçalves Dias, do final do século XIX, e pega o eu lírico e transforma totalmente, mudando as belezas naturais que o poeta estava passando aqui, falando da vida de Collor de Mello. Tá? Então vejam, esse texto de Jô Soares foi do final do século XX. E ele desconstrói totalmente o sentido do texto original. Já que o eu lírico, aquela pessoa lá que está distante da terra natal, ele se refere às mordomias lá de Fernando Collor e sua família dentro da Casa da Dinda, como ficou conhecida na época a residência oficial do presidente da República naquela época. E através dessa paródia, ele fez uma crítica ao governo de Fernando Collor, dado aos escândalos, chegando a Fernando Collor sofrer o primeiro impeachment da história do Brasil. Tá? Uma outra classe da intertextualidade é a paráfrase. E o que é paráfrase? Ela é uma redução das ideias do texto, tá? Só que utilizando outras palavras. É um recurso que se faz, por exemplo, em resumo, em ata, em relatório, e faz parte do nosso cotidiano geral. Um exemplo de paráfrase vem da paródia da Canção do Exílio, ainda de Gonçalves Dias. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, na minha boca procuro a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido da minha terra, ai terra que palmeiras, onde canta o sabiá. Você vai perceber que o poema Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade, ele estabelece diálogo, tá? Diálogos com o texto de Gonçalves Dias, só que não tem uma intenção de sátira, tá? de tornar engraçado aquilo, mas é uma troca de significado, mas que continua, não mesmo assim troca de significado, mas a troca de palavras, não alterando o total do significado, tá? Por isso dá-se o nome de paráfrase, tá certo? Bom, gente, chegamos aqui no final da nossa aula, mas aqui está a referência bibliográfica de onde foi retirado esse material. Mas antes eu quero parabenizar algumas pessoas pelos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas, tá? Eu quero dar meus parabéns a, primeiro, os alunos do nono A. Nós conseguimos ficar um pouco abaixo da média de quem fez a prova, tá certo? Mas ficamos acima da média de acertos de todo o estado. Então, pega-se a maior nota e a menor nota, soma e divide por 2 e tem uma média. Nós ficamos acima dessa média. E alguns alunos, é necessário que a gente faça o destaque, são eles. A Camille Vitória, tá? Do nono A, que conseguiu 88% de acerto das 26 questões, tá? Ela conseguiu 88% dos acertos, é considerado alto, é muito bom, tá certo? Na parte de língua portuguesa, viu, gente? Frisando isso, na parte de língua portuguesa. Nós tivemos um aluno também, Gleidson Vitor,
que conseguiu também 88% das 26 questões, 88%. Matheus Henrique Gomes de Araújo. Matheus Henrique conseguiu também 88% das questões respondidas de forma correta, tá? Nós temos ainda a Tainara, com 85% das questões e acertos, e a Mariane, com 81% dos acertos. Já no nono B, nós tivemos os parabéns dados a vocês aí, os alunos Daniele Carla da Silva, que conseguiu 88% de acertos. Nós temos o aluno Iago de Souza Costa, que conseguiu 88%. E assim, nós tivemos vários alunos que conseguiram 70 e poucos por cento, 60 e poucos por cento. Parabéns a esses também. A lista completa eu não vou passar para vocês. Eu vou ver se a escola permite que a gente disponibilize depois, tá? Para não, assim, tiveram pessoas que não conseguiram chegar também a 50%, tivemos alunos, então nós temos um resultado para isso, tá? Nós temos um resultado para essa avaliação diagnóstica. Veja, nós temos aqui para os alunos do nono ano, vamos observar aqui. Para os alunos do nono ano, vou diminuir a tela novamente, e vamos aqui para a avaliação diagnóstica, né? Nós tivemos taxa de participação, a média de toda a rede estadual do estado de Pernambuco foi de 64%, nossa turma dos nonos chegaram a 55%, as duas turmas, tá? Foram feitas 26 questões, tá aqui. O percentual de média de acertos foi maior do que a média da rede. Nós tivemos 66% de acertos contra 62% da rede estadual. Tivemos um estudante, que equivale a 3% do total, que ficou muito abaixo, esse não chegou nem a 50% da prova. Nós tivemos 5 alunos, que faz 13%, que tiveram, esses 5 alunos ficaram entre 30% e 50%. Médio, 56% daqueles que conseguiram chegar pelo menos até 50%. E 11 alunos que ultrapassaram essa média, tá? E nós temos os indicadores que foram os piores, os melhores, enfim. Isso tudo, gente, é resultado daquilo que vocês fizeram, tá? Quanto maior a quantidade de gente que preenche a prova, a avaliação diagnóstica, nós teríamos um quantitativo maior, uma média maior. Entretanto, existem algumas deficiências que nós vamos tratar durante este ano para que, caso tenha uma nova prova no final de ano, eu não estou dizendo aqui que irá ter, mas caso tenha, nós possamos atingir uma média melhor, tá? Então, parabéns àqueles que fizeram, parabéns também àqueles que conseguiram se destacar, tá certo? Continue assim. Isso é resposta daquilo que vocês têm feito, vendo as atividades, vendo as aulas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!